Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que sua palavra me ensina a viver. Internautas, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer de coração mais uma vez a todos que estão compartilhando esses vídeos, a todos que estão curtindo. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, ativar o sininho e dizer a você que é muito importante os seus comentários. Muito obrigado pelos comentários que vocês estão fazendo. Isso ajuda bastante. Quero dizer, como eu sempre digo aqui neste canal, existe alguns irmãos que, por motivo das suas ocupações, essas pessoas não podem estar na escola dominical. Então, assiste comigo neste canal, faça um compromisso aí. Toda semana eu estou com a lição prontinha para você neste canal. Você escolhe qual o melhor horário para você assistir esta aula. A lição de hoje é a lição de número 3, único Deus, transcendente e eterno. Dizendo aos queridos internautas que nós estamos estudando um seminário sobre apologética cristã. Então é muito importante, tanto para os professores, professoras e alunos, compreender o que é apologética cristã, para que nós possamos melhor estar explanando para a nossa classe. Eu sempre digo, meus queridos, não é fácil dar aula. O conhecimento nosso, por mais que nós estudamos, é pouco ainda para conseguir esmiuçar, como diz os meus parentes baianos, esmiuçar tudo que vem dentro da nossa lição. Mas que nós procuramos, professores, sempre dão um conselho aos professores. Professores, procure na medida do possível estar debatendo sobre as aulas. Eu tenho acompanhado algumas aulas de escola dominical em que os professores cortam aqueles que estão participando, dão uma cortada e às vezes até acaba humilhando aquele aluno que quer participar da escola diante da classe. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a participação, as objeções, o professor tem que estar preparado para objeções. Senão, tem que fazer mais um treinamento, meus queridos. Porque as objeções te levam à escola dominical ter aí, por exemplo, uma motivação a mais. Porque aí a escola entra no debate. Se você não deixar o debate acontecer, professores, professoras, se você ficar o tempo todo falando, como você estivesse pregando, você vai ter cada dia menos alunos. Eu acompanho a escola dominical e vejo que um dia tem X de aluno, outro dia tem menos. O que você, como professor, está fazendo, como professor, o que você está fazendo para poder movimentar a sua escola de maneira que as pessoas sintam prazer de estar na escola dominical. Estou fazendo essa abertura dessa forma porque essa escola, esse canal é um canal que a gente está sempre ajudando aqueles que não podem ir na escola dominical, mas é um canal também especialmente para professores e professoras de adulto da escola dominical da Betel. Então eu trago isso aí para vocês entenderem. Você não quer ser questionado, então você tenha dó. Vamos fazer um treinamento para que você possa melhor desenvolver, melhor fazer os comentários da lição. Não procure colocar aquilo que é teu e que não tem suporte bíblico. Às vezes a gente ouve na escola dominical o professor colocar coisas que não tem suporte nenhum bíblico, e aí e muitas vezes coloca lá no final e aí os alunos vão embora tudo sem entender. E o importante é você estar preparado para a objeção. Eu toda a vida fui vendedor e creio que muitos dos meus internautas são vendedores de alguns produtos. E se você não estiver preparado para as objeções, todo comprador faz objeção. Você não vai vender nunca. Então, querido professor, esteja preparado para objeções
dos teus alunos na tua escola. Você comanda o tempo. Tem alunos que falam demais. Você diz, ó, irmão, tenta dar uma resumida aí, irmão. É muito interessante a sua participação. Sempre mostrando ao aluno que a participação dele é importante. Senão a tua escola vai parecer que nós estamos fazendo um culto fúnebre. Parece que nós estamos num cemitério e não na igreja. Então é isso que eu estou trazendo, queridos professores que têm me acompanhado nesse canal. Não estou dizendo que você é um péssimo professor, de maneira nenhuma. Nem estou dizendo que você não serve para ser professor. Tudo é treino, meus queridos irmãos, queridos internautas. Então vamos nos treinar e nos preparar para isso. Então eu trago esse alerta. Porque nós escutamos muita coisa. Ainda ontem eu escutei um pastor pregando. Mas a gente sabe que falta de informação. Pregando que Deus tem prazer na morte do crente. Aí eu fico pensando, meu Deus, onde achou isso? Aí eu leio lá em Salmo 116, me parece que é o versículo 15, que a Bíblia NVI, ela diz que Deus vê com pesar a morte dos seus santos. Já a Almeida Corrigida e outras traduções diz é precioso a Deus a morte dos seus santos. Precioso não é prazeroso. Então é por isso, meus queridos, que precisa um pouco de hermenêutica. Na lição passada eu falei sobre hermenêutica, que é uma coisa assim, precisa interpretação, para você não ir falando o que você pensa. Meus queridos, nós estamos hoje no mundo avançado. Se você prega coisas que não tem nada a ver e que está fora do contexto, o que acontece? Você vai ter problemas, as pessoas vão nos achar que nós não temos inteligência. Então por isso nós vamos buscar as fontes para nós aprendermos a palavra de Deus. Se você for ler o texto inteiro do Salmo 116, você vai ver o salmista se alegrando porque Deus livrou da morte. E aí entraria em contradição se lá na frente ele diz, Deus me livrou da morte, está todo alegre porque Deus livrou da morte. Agora Deus tem prazer na morte dos seus santos. Meus queridos, vamos devagar. Vamos prestar mais atenção. Estamos vivendo em outra época. Agora nós temos que estudar mais. Perguntar aquilo que nós não sabemos, aquilo que não se fecha. Para de pegar um versículo e ler aquele versículo e quer pregar sem ler o contexto, sem ler todo o texto para que você possa fazer a pregação. Mas vamos para a escola dominical, senão nós ficamos aqui. Então, meus queridos, nós estamos na lição de hoje, que é o único Deus transcendente e eterno. Às vezes a pessoa diz assim, mas presbítero, e o que é transcendente? Nós temos esse problema. Então, meus queridos, vá no dicionário e busca lá a palavra transcendente, para que o aluno possa saber o que está estudando. Eu fico preocupado, irmãos, eu me converti numa escola dominical, por isso é difícil você me expulsar da escola dominical. Eu me converti há mais de 40 anos numa escola dominical. Então eu tenho paixão por escola dominical, é difícil você me expulsar lá. Mas eu quero trazer aqui para você, professora, vem cá. O texto diz assim, único Deus transcendente e eterno. Ali tem uma palavra que muitos dos nossos alunos não entendem o que é transcendente. O que é transcendente? Aí você vai lá e busca e diz, olha, nós vamos falar sobre o único Deus transcendente. Transcendente quer dizer que excede os limites normais. É superior, é sublime, que transcende a natureza física das coisas. Aí o aluno ele já vai entrar lá na lição, entendendo o que você vai ensinar. Tem que existir essa preocupação. O que acontece? Nós precisamos, nas nossas igrejas, principalmente onde tem vários professores, ter ali um professor, dos professores, que cada semana vai preparar o professor como administrar essa aula de maneira que tenha resultado. Eu sou contra esse negócio de não ter resultado. Eu estou lançando um projeto agora para evangelização, mas eu quero um ano de prazo. Se ele não tiver, você não vê que ele está tendo resultado, eu chego para o pastor e digo, pastor, não deu resultado. Se eu dirijo uma congregação, meus queridos, e aquela congregação, em vez de aumentar, diminui, ou então fica do mesmo jeito, com um ano eu entrego de volta para o pastor. Pastor, ou o senhor me ajuda, vê onde eu estou falhando, ou então eu não vou dirigir a congregação, eu estou cansando os crentes. Era melhor dar um descanso para os crentes, porque os crentes estão todo dia na igreja. Agora na congregação são dias alternados, tiram a pessoa de casa e sempre
nós não temos conversão. Então isso que eu quero trazer para vocês aí, delonguei um pouquinho mais aqui, mas para trazer algumas das minhas ideias que é importantíssimo para todos vocês. E antes de entrar direto na lição, eu não posso de agradecer àqueles que me dá grande alegria, meus queridos. Quando eu olho ali, eu entro ali no meu canal, eu já vou direto nos comentários ali, para mim ver o que os irmãos estão comentando. Se critica, eu dou glória a Deus. Se eles gostarem, dou glória a Deus também, e a glória é de Deus. Então, por isso vai o meu abraço especial para Maria Francisca. Ela diz que Deus te abençoe, pastor. Obrigado, irmã Maria Francisca. Angelita Rampazzi, Deus te abençoe. Eu gosto dos internautas que têm coragem de falar o que pensam. Não de maneira pejorativa, não de maneira que me jogue para baixo, mas para procurar me ajudar. Obrigado a todos vocês que fazem isso. Também quero mandar um grande abraço para o Daniel Levino. Ele diz: a paz do Senhor. Ele diz: eu gosto muito das suas aulas, são simples e objetivas. Esse comentário está lá na lição número 12. Deus continue te dando sabedoria para ensinar. Deus te abençoe. E ele diz assim: sou de São José dos Campos, São Paulo. Daniel, que o Senhor te abençoe aí. Comentário que joga a gente para cima. Deus te abençoe. A leitura em classe você vai passar lá. Nós vamos estar em Atos 17, 23 até o 25. O texto diz: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. A verdade aplicada: cremos no único Deus verdadeiro, que existe independente de sua criação e que é a causa primeira. A introdução diz: na apologética são considerados vários argumentos em relação à existência de Deus. Então, meus queridos professores, professoras, como está no seminário, eu vou dar um certificado para você. Esse seminário, ano que vem, você vai entrar com o certificado. Você vai receber um certificado dessas aulas, desse grande seminário que é Apologética Cristã. Já estou com o livro do comentador da lição, Apologética Cristã. E aí, continuei, pergunta para os seus alunos aí, professor, professora, para que eles vão acompanhando. Quem sabe o que é apologética? Aí as pessoas levantam a mão. Pede para alguém falar, diz aí, em poucas palavras, o que é apologética. Oh, glória a Deus! Sabe por quê, irmãos? Você dá vida à escola. Eu tento ensinar, tento passar para os meus alunos aqui, para os meus internautas, o que é dar vida. Tudo que você faz tem que dar vida. Para com isso. Meus queridos, nós vamos ver hoje sobre a cosmologia, que é a ciência que trata das leis gerais que rege o universo. Nós estamos falando do cosmos, tá? Então a presente lição, ela abordará o argumento conhecido como cosmológico, ou de criação, ou ainda da causalidade. Nós vamos entender um pouco esses pontos meio complexos. Objetivo da primeira parte da lição: provar que a matéria e a mente, no estado em que são conhecidas, não são eternas. Então aqui o nosso comentador vai trazer desse primeiro tópico, e no seu subtópico, nós provamos que a matéria e a mente, no estado em que nós conhecemos, não são eternas. Está entendendo? Apesar de que nós precisamos entender como a mente, ela é abstrata. Se eu dizer, pega no seu braço, você pega no dedo, você pega. Vai dizer, pega na sua mente, você não consegue pegar. Como diz, pega na sua vontade, você não consegue pegar. Então a mente, ela representa a alma. Esse é o meu ponto de vista. Então, ela no estado que nós estamos aqui hoje, ela não é eterna. Mas aí nós vimos das palavras de Jesus, quando aquele rico, pensando como nós pensávamos aqui, e ele depois de estar na condenação, ele diz lá, manda pai, eu tenho, quer dizer, a mente dele trabalhando, quer dizer, nós vamos estar convictos daquilo que nós fizemos, para o bem ou para o mal,
quando estivermos do outro lado da vida. Por isso nós temos que ter cuidado para não sermos materialistas. Um diz, a matéria e a mente são eternas. Olha aí, vê que ele já aqui vai chegar na compreensão em que eu estou tentando passar para os meus queridos internautas. O conceito do eterno é uma necessidade da razão. Assim, os homens podem escolher entre várias teorias a respeito do eterno, porém não lhes é possível despojar-se do conceito de eternidade. Então, meus queridos, mesmo que a pessoa diz, não, morreu, acabou. Olha, falamos na lição passada sobre a revelação geral. O céu é o firmamento, anuncia as obras da mão de Deus. Então, a sucessão de acontecimentos provoca a elaboração da noção de tempo. E a noção de tempo infinito faz pressupor a eternidade. O comentador vai levando-nos para o caminho para que nós possamos procurar entender. Um em um ele diz assim, no universo, todo objeto que é conhecido teve princípio em algum tempo. Então nós olhamos todo objeto no universo e também, ó, a lição tem um princípio aonde? E aí você vai vendo, tudo tem um princípio. Então o progresso científico estabeleceu de modo convincente que tudo aquilo que os sentidos humanos percebem teve um princípio. É a de natureza composta, derivada ou dependente. Quer dizer, são derivados de alguma coisa. Mas o que acontece? A fraqueza do homem e a providência de Deus no Salmo 91. Quer dizer, a oração de Moisés. Ele diz que Deus, o Senhor, ele tem sido o refúgio dele, de geração em geração. Quer dizer, falando de eternidade. E aí ele diz também assim, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Quer dizer, todas as coisas têm o seu princípio, menos Deus. Deus é o criador de tudo. A ciência, ela afirma que houve um período em que a terra, o mar e a atmosfera misturados entre si formavam uma massa nebulosa. Mas quando nós vamos para a Bíblia, não é desta forma. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, no começo, no primeiro livro da Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nada disso que o cientista afirma. O cientista vem afirmando as coisas, meus queridos, e depois vem mudando de ideia. Por exemplo, você vê que há coisas que eles pensaram em certa época, que hoje já não é verdade, é falso aquela teoria científica de tantos anos e anos atrás. Então eles afirmam também que houve um tempo em que o planeta Terra não tinha existência própria e o Sol e as estrelas ainda não estavam divididos em sistema. Nós vamos para a Bíblia de novo, onde nós cremos na palavra de Deus e dissemos, e disse Deus, haja luz e houve luz. Foi Deus que criou tudo isso para poder estar governando a nossa Terra. 1 e 2. Toda matéria encontrada na Terra mantém suas propriedades moleculares. Os cientistas concluíram há muito tempo que a natureza em todo o seu comportamento, desde quando teve seu começo, nunca produziu a mais leve diferença nas propriedades das moléculas. Então, aqui nós estamos vendo aqui que nada foi modificado. Então, mas o que é molécula? Molécula é um grupo de átomos que estabelece ligação química entre si. Quer dizer, eu teria que dar uma aula de química aqui. Então, dizer aos queridos professores, né, e professoras, dá uma entrada ali na internet, né, no Google, né, como nós usamos ali, e aí vamos pegar alguns professores ensinando alguma coisa de química para nós podermos compreender melhor. Mas aí o comentador diz assim que, portanto, não se pode admitir a existência de uma evolução, visto que não há um ser sequer com suas moléculas modificadas. Então a evolução, meus queridos, não é para nós cristãos acreditar nisso, de maneira alguma. Imagine, nós viemos do macaco, e por que nós somos mais inteligentes que o macaco? Por que o macaco até hoje está pulando de galho em galho? E por que nós já estamos até voando pelo espaço, andando por baixo do mar? Quer dizer,
Nós somos seres dotados de inteligência. Então não houve nenhuma modificação. Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então a origem da vida ainda não é explicada de modo satisfatório pelos evolucionistas. Quer dizer, eles vão errando. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e, portanto, não descende de primatas, não descende de macacos. O criacionismo cristão é a ideia defendida pela Bíblia para explicar a origem do homem. Estou falando agora do criacionismo cristão. A existência humana sempre será motivo de discussões em relação à sua origem para aqueles que não aceitam a fé. Então, para o incrédulo, ele sempre vai discutir, sempre ele vai desacreditar. Então, de acordo com a teoria criacionista, Deus criou o homem e os demais seres vivos já na forma atual há menos de 10 mil anos, de acordo com os criacionistas. E os fósseis, inclusive de dinossauro, o que é isso? São animais que não conseguiram embarcar na Arca de Noé a tempo de salvarem-se do dilúvio. E eu fico pensando, para que Deus queria aqueles monstros lá? Talvez estava só destruindo as pessoas, destruindo as coisas. E aí Deus, é coisa minha, tá, meus queridos irmãos? De repente Deus só não é dinossauro que você não põe na arca, não. Isso aí vamos terminar com essa raça de dinossauro agora. Então, por outro lado, a finalidade que há entre cada molécula e todas as outras de sua espécie lhe imprime um caráter de um artigo manufaturado. Quer dizer, é uma montagem que se faz. E aí exclui a ideia de que ela é eterna, de que tem existência própria. Então, o nosso professor, né, o comentador da nossa lição, ele vem procurando descaracterizar aí a ciência da evolução e outras coisas através da palavra de Deus. Vamos para 1 e 3. Tudo que é conhecido pela ciência não é eterno, ou seja, teve um começo ou uma evolução conforme ela admite. Portanto, há um Deus que existe por si mesmo e eterno, que criou todas as coisas. Então, para nós, esse negócio de falar de evolução balela. Os nossos professores e professoras podem até pegar algo aí para mostrar que tudo teve um princípio, a não ser Deus, mas o resto tudo teve um princípio, e aí você vai provar como Deus criou essas coisas. Então pode-se crer que em um Deus que existe por si mesmo, ou no mundo capaz de existir por si só, necessariamente tem que crer em um ou outro. Então você está vendo toda essa grandeza, a cosmologia, né? O andar, né? Do universo, a maneira que o universo procede. Então você tem que acreditar em uma coisa ou outra. Então é mais racional e lógico, segundo os argumentos nos itens anteriores, crer em um Deus que não teve princípio e não terá fim. Então nós estamos falando de um Deus que é eterno. O objetivo da segunda parte da lição é apresentar que não é possível uma infinita regressão de causas. Então agora vamos apresentar nesses tópicos que não é possível uma infinita regressão de causas. Então todo efeito tem causa. Não pode haver uma regressão infinita de causas finitas. Portanto, deve existir uma causa não causada ou um ser necessário. Então esse é o argumento cosmológico, né? Esse argumento também pela causa de Tomás de Aquino, né? Que diz de uma forma mais fácil de entender que tudo o que veio a existir possui uma causa. Aí você vai entender por que existe essa lição. Ela tem uma causa. Por que eu estou ministrando essa aula nesse canal? Ela tem uma causa. Por que existe a pedra? Ela tem uma causa. Então tudo é uma causa. Então ele está mostrando que não existe aí uma infinita regressão de causa. Ora, se o universo veio a existir, nem sempre existiu. Logo, ele possui uma causa. Então, de fato, cada ente, quer dizer, tudo que se crê, esse ente aí quer dizer, tudo o que se crê existir, possui uma causa que também possui uma causa, assim por diante.
Então, tudo que existe possui uma causa. Por que existiu? Houve uma causa. Não tinha, agora tem. Por quê? Estão entendendo, meus queridos? Houve uma causa para que aquilo acontecesse. Havia o sol? Não, não tinha o sol. E qual foi a causa? Deus fez o sol para governar o dia. Houve a lua? Qual foi a causa? Né, meus queridos? Então, trazendo aí de maneira que o nosso internauta possa ir entendendo. Então, não é possível recusar infinitamente numa série de causas, pois assim o universo nem poderia começar a existir se não tivesse causa. Sendo impossível a regressão infinita, deve haver uma causa primeira, que é a necessidade não causada. Que aí nós vamos falar de Deus que é eterno. Dele não existe uma causa. Por que Deus existe? Não adianta você entrar nesse questionamento, você não vai chegar nunca a uma resposta ideal se você crê que Deus ele apareceu. Não, Deus é eterno, de eternidade em eternidade. É difícil explicar ao ser humano? Sim. Lá na glória nós entenderemos melhor estas coisas. O 2:1 diz: se existe uma causa, tem que haver obrigatoriamente um causador. Então uma causa não pode causar a si mesmo. O inexistente não pode passar a existir por si só. Então sempre há uma causa. E para ter uma causa, tem um causador. Vamos supor, a separação de um casal. Houve uma causa. Alguém foi causador daquele problema. Então tudo que é causado por alguma outra coisa. Então, houve o firmamento, a causa para criar céu, mar, terra. Houve uma causa. Agora, quem é o causador de tudo isso? Deus. Só um Deus poderoso seria capaz de ser a causa primária da existência de tudo. O que nós estamos trazendo, queridos professores e queridos internautas que estão me acompanhando, nós estamos tentando mostrar aqui que Deus é o causador de tudo, mas que todas as outras coisas existiam uma causa e através dessa causa Deus criou tudo isso. O 2:2 diz que um efeito nunca pode conter um elemento superior. Então é dessa forma. Por exemplo, às vezes eu quero empurrar uma pedra, mas eu sou inferior ao peso daquela pedra, então eu não posso causar um efeito. Então no caso dos veículos, por exemplo, o petróleo é o elemento externo, ele faz a combustão no motor. Esse, por sua vez, movimenta o carro. Quer dizer, se eu não colocar o petróleo no carro, o carro pode ser novo, que ele não vai caminhar. Então, eu preciso de um efeito para fazer ele girar. Ou seja, a força do motor é superior ao estado estático do veículo. Sendo assim, o motor é capaz de movimentá-lo. Trazendo aí de forma que fique mais fácil aí para os nossos internautas estar entendendo. Uma regressão infinita de força sem sentidos. Como em uma engrenagem, onde a peça dentada que move a peça seguinte tem que ter mais força do que a peça que é movida. Ou seja, a força deve ser maior à medida que se faz a regressão nas peças de engrenagem. Ele está mostrando aqui, por exemplo, para rodar essa peça aqui tem que ser maior. Para rodar a outra que faz essa girar, tem que ser maior do que essa. E aí nós vamos atrás desse movimento, né? Então deve haver um ser que é mais forte, que existe no começo de tudo. E aí é a fonte primária de todo o movimento, que faz todo esse processo, que é Deus. O 2:3 diz: quem é o causador de todas as causas? Então nada do que existe hoje existiria, visto que do nada, nada surge. Então, por mais que os cientistas querem provar que não existe Deus, por mais que os ateístas, querem provar que não existe Deus, mas não conseguem fazer nada a não ser que tenha um elemento, uma matéria-prima para você fazer aquilo. E Deus fez tudo do nada. Então, no entanto, o mundo surgiu, apareceu, existiu. Surgiu por quê? Surgiu por quem? Com qual propósito? Então, ao invés de evoluir, está deteriorando, acabando,
Só há uma resposta. Há um Deus Todo-Poderoso, Criador e Causador de todas as coisas. Isso nos levando a compreendermos. O objetivo da terceira parte da lição: mostrar que existe uma grande primeira causa da qual procedem em todas as causas de Deus. Então agora esse último tópico nós vamos mostrar em seu subtópico o grande motivo do causador, né? Que existe uma grande causa primeira. Então a convicção de uma grande primeira causa, digna de ser chamada de Deus e adorado como tal, é a explicação mais racional. Então a explicação que traz a razão é a explicação de que Deus é a primeira causa. A existência da vida e da mente e o sentido moral apontam de maneira inequívoca para um autor vivo, inteligente e moral. Então, meus queridos, fatos que se comprova é que a espécie humana é a expressão visível de um ser inteligente, dotado de razão, moral e sentimentos, que não pode ter vindo de matérias inferiores, pois elas, as matérias inferiores, não possuem essas qualificações. Deus diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E deu inteligência ao homem. O homem é o ser mais inteligente na face da terra. E aí muitas pessoas perguntam: mas existe Deus? Se Deus existe, então Deus criou o mal. Por que muitas vezes a família se pergunta: mas por que isso comigo, Senhor? Por que fulano aconteceu morrer de uma morte tão trágica? Não foi Deus que criou o mal, meus queridos. E aí vocês, mas como? Não, meus queridos. Quando o homem sem Deus, ele está com a ausência de Deus. Vamos supor, à noite, nós estamos sabendo, você está de dia, você está se preparando para chegar à noite. E a noite é o que? A escuridão. O que é a escuridão? A ausência de luz. Então, o que é o mal? A ausência de Deus. Se você ficar na dependência de Deus, você não vai colher o mal. Você pode passar por situações difíceis, mas você vive com Deus e você tem uma grande esperança. O 3:2 diz: a primeira causa deve ser livre. Então a primeira causa deve ser livre, pois não pode ela mesma ter sido causada. Seria absurdo buscá-lo entre os efeitos. As pessoas, por exemplo, primeira causa, Deus. Já estudamos, queridos professores. Por isso que eu digo, tem que dar consequência. Às vezes os professores, eu não estou falando isso para diminuir ninguém, que eu também tenho minhas limitações e muitas limitações. Às vezes tem pontos que eu acho muito difíceis. Mas aqui, professor, vem cá, deixa eu falar um negócio para você. Não fica enchendo linguiça. Tem um monte de professor que fica enchendo linguiça. Por exemplo, nós vamos para uma lição tão abençoada, chega lá, o professor vai contar outras experiências, trazer outras coisas, e nós não aprendemos nada da lição. Se você assumir o papel de professor, vai passar tempo na cadeira, desde madrugada, meditando, para poder passar de maneira inteligente, de maneira aplicada, de maneira didática, para que o aluno possa entender. Então você tem que ter uma didática de colocar as coisas, procurar a melhor maneira. E aí os alunos compreendem a lição e voltam para casa com vontade de voltar na próxima. Aí você diz: o povo fica dormindo, não vem na escola. Rapaz, se for para assistir uns camaradas que eu já vi dando aula aí, é melhor ficar dormindo. Porque dormindo você está descansando gostosamente. Lembre disso, professores. As pessoas levantam cedo. Na maior parte das igrejas, a escola é 8h30. Às vezes, no sábado é o dia que você sai com a família para ir num restaurante à noite, ali depois do culto. Porque você tem que ter tempo com a família. Se você deixar a família para o segundo plano, você corre um grande risco. E daí, mas você tem que lembrar que aí essas pessoas chegaram cedo na igreja para participar da escola. Chegou lá, você ficou contando o caos da carochinha, como se diz. Então, meus queridos, se preparem, leia a lição, pede a graça de Deus e transmite para que as pessoas entendam. Então aqui nós estamos trazendo a primeira causa deve ser livre, que a primeira causa de todos esses efeitos que nós vemos se chama Deus. Ele é o primeiro, não tem como nós ir lá e querer descobrir acerca de Deus.
Então, a primeira causa ela está em todo o universo. Porém, ao mesmo tempo, deve encontrar-se fora do universo. Então, deve ser anterior a ele, estar sobre ele. É o que nós falamos de Deus, a primeira causa. 3:3. A primeira causa deve ser perfeita. Quer dizer, quem criou tudo isso deve ser perfeito. É isso que o comentador está trazendo para nós. Tudo não existe sem uma causa. Uma causa fez com que houvesse um causador. Ok? E agora ele diz que a primeira causa deve ser perfeita. Então, sendo perfeito, quem primeiro causou tudo isso que nós vemos, criou tudo isso que nós vemos, se chama Deus. Então, observa-se no universo a existência de uma pirâmide de seres, desde o menor dos seres vivos até o ser humano, com grau sempre crescente de perfeição. Então deve existir um ser final que é absolutamente perfeito, a fonte de toda a perfeição. E aí, quem é? É Deus. A conclusão: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Então, as pessoas que vivem longe de Deus, que vê tudo como obra do acaso, então ele no seu coração disse, não há Deus. Mas esquece que ele respira um ar criado por Deus. Deixa 5 minutos sem ar à terra. São corpos estendidos para todo lado. Então, essas pessoas não sabem, não conseguem ver Deus nem na revelação natural, que é sobre tudo o que ele criou. Então a expressão nécio aqui, ela não limita a aplicação do verso apenas ao ateu, quer dizer, literalmente, mas também aqueles que vivem como se Deus não existisse, que resolveram desconsiderar a realidade do governo do grande Deus. Então, meus queridos, que esta lição que acabamos de passar, queridos professores, queridos alunos, ela possa vir responder aos que nos pedem a razão da esperança que há. Quer dizer, nós, diante dessa lição, como eu já disse no outro, nós estejamos preparados para falar sobre a razão acerca da nossa fé. E aí, despertar em nós mesmos, para um relacionamento com Deus contínuo e progressivo. Vai crescendo, como um grão de mostarda, que vai crescendo, vai se agigantando e até se tornar uma grande árvore. Não perca a próxima lição, que é a lição 4. Deus é o Criador e se relaciona. E não esqueça de comentar aí como você está acompanhando essa lição. Queira me ajudar a fazer um comentário aí. Esteja à vontade na nossa lição. Aí, por exemplo, faça seu comentário, E você pode estar ajudando muitas pessoas. Essa lição está lá com mais facilidade para você que vai dar aula em PowerPoint. Basta você pegar o endereço aqui do meu site na descrição do vídeo. Quero agradecer a todos os internautas e até a próxima Escola Dominical Virtual, na paz do Senhor. Amém.